Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o número 8 da coleção A Espada Selvagem de Conan. Eu sigo firme no meu propósito de comentar número a número todas as edições dessa coleção. Essa edição aqui, de modo especial, traz os números 23 a 26 da clássica revista Savage Sword of Conan. Todas as histórias dessa edição possuem roteiro do Roy Thomas. 3 das histórias possuem arte do John Buscema e uma delas possui arte do Dick Giordano. Aqui, assim, cabe fazer um pequeno comentário, né? A história que tem arte do Dick Giordano, ela se chama As Joias de Gwalur. É a única história com desenhos do Giordano numa história principal da Savage Sword of Conan. Deixa eu explicar isso, né? A Savage Sword of Conan é uma coletânea de histórias. Aquilo que no Brasil nós chamamos de revista Mix. Conan era o personagem principal, mas nós tínhamos histórias secundárias. Aqui é a única participação do Dick Giordano na revista, considerando apenas a história principal, ou seja, as histórias do Conan, mas outros personagens saem. Bom, se a gente for olhar as capas originais que são publicadas ao fim dessa edição, olha só. Nessas capas originais, nós temos aqui personagens mencionados como a Sônia, Red Sonja, o Rei Ku. Temos também, ó, deixa eu pegar um outro aqui, o Solomon Kane. Então, assim, são outros personagens são publicados. Solomon Kane, inclusive, a criação do próprio Howard, né? Então, só que nessa coleção aqui, não custa falar mais uma vez, nós só temos as histórias principais, né? Aqui nós não temos a Savage Sword of Conan publicada na íntegra. Nós temos as histórias do Conan que saíram na Savage Sword of Conan. Já mencionei isso aqui, mas acredito que não custa, né? Falar mais uma vez, se porventura você estiver chegando no canal por agora. Essa edição, assim como a anterior, ela tem o término de uma história e o começo de outra. Bom, na verdade é um pouco diferente disso. Deixa eu explicar de maneira mais precisa. Nós temos 4 histórias aqui. Bom, são 4 edições de Savage Sword of Conan, números 23, 24, 25 e 26. Só que 2 dessas histórias, os números 24 e 25, são histórias completas. A número 23, ela traz a conclusão de uma história que começou na coleção, na edição anterior dessa coleção. E a número 26, ela começa uma história que vai terminar no próximo número. Bom, a primeira história dessa edição é intitulada Torrente de Perdição. Ela saiu na Savage Sword of Conan 23, lá de outubro de 1977, e ela tem roteiro do Roy Thomas, desenhos do John Buscema, e ela é a conclusão de O Poço Macabro, história que começou a ser publicada, como eu falei, no número anterior dessa coleção. Essa segunda parte da história, vou mostrar um pouco os desenhos para vocês, ela é mais focada na ação. A primeira parte foi mais focada na construção da situação, no mistério que a envolve. Aqui, uma parte considerável é dedicada à pancadaria, vamos colocar dessa maneira, né? Bom, o que nós temos aqui, né? Conan lida com uma cidade isolada, que há um poço nessa cidade onde os locais, que são negros gigantes, jogam pessoas que são reduzidas a estátuas. É isso, né? É com isso que o Conan está lidando. Mas nessa história ela começou com o Conan buscando conquistar um navio, né? Ele quer depor o capitão do navio, pegar o navio e a tripulação para ele. E aqui nessa segunda parte ele consolida esse seu intento salvando a tripulação, salvando os marujos que seriam todos transformados em estátuas. Bom, como eu falei, né, uma parte considerável da história dedicada à ação, e como assim? É dedicada ao confronto de Conan e da sua tripulação com esses gigantes que habitam essa cidade. É comum, assim, né,
que nas histórias da Savage Sword, também nas histórias da Marvel dos anos 60 e 70, que mesmo que as histórias tenham continuação, cada parte funcione um pouco por si mesma. Essa história aqui, essa Torrente de Perdição, a segunda parte do Poço Macabro, ao meu ver, ela depende muito do que vem antes, assim. Não é que seja incompreensível. Se pegar isso aqui, vai compreender. A história é simples, mas a construção dela envolve uma certa mudança de tom que quem só lê essa segunda parte não percebe, né? A segunda história dessa edição foi publicada na Savage Sword of Conan número 24, novembro de 77, e é intitulada A Torre do Elefante. E tem desenhos aí, roteiro do Roy Thomas, desenhos do John Buscema, e é a adaptação de uma das histórias mais famosas do Conan. E uma coisa bacana é que aqui nós temos a segunda adaptação dessa história feita pelo mesmo roteirista. O que acontece? O Roy Thomas adaptou a Torre do Elefante lá em Conan the Barbarian número 4, 6 anos antes dessa edição aqui. E os desenhos dessa primeira adaptação foram do Barry Windsor Smith. Segundo informações que estão na introdução desse volume, o Roy Thomas desejou fazer uma adaptação maior, porque na Conan the Barbarian ele era limitado lá pelo tamanho da revista, 22 páginas. Aqui ele podia gastar mais tempo, mais páginas, contando a história, né? A versão que originalmente saiu na Conan the Barbarian 4 foi publicada no Brasil recentemente, no primeiro número da coleção Crônicas de Conan, da editora Mitos. Pela Mitos saiu também uma outra adaptação dessa história, agora feita pela Dark Horse, com o roteiro do Kurt Busiek, que aí se você for colocar, por exemplo, na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição, vai lá, Conan, a Torre do Elefante. Ou seja, já são 3 aí, pelo menos, tem mais, né, adaptações dessa história. Vamos lá, tem na Conan the Barbarian, depois tem na Savage Sword of Conan e depois tem no Conan da Dark Horse. Eu li as 3 adaptações. Quando eu estava terminando a leitura dessa história, eu até pensei em fazer uma comparação entre as 3 nesse vídeo, mas eu tive que desistir porque o meu primeiro volume das Crônicas de Conan está emprestado. Então vai ficar para um próximo vídeo aí. Quem sabe eu não faço um vídeo exclusivo sobre isso, né? Comparando as três versões da adaptação. Leio até o conto também para fazer. Bom, vamos ver. Até plano para o futuro. O seguinte, né? Vamos lá. De todo modo, vale comentar a adaptação que está aqui. Essa história, Torre do Elefante, contada aqui. O que nós temos, né? Bom, nessa história nós temos o Conan jovem, né? Ela se passa na juventude do personagem. Ele é um ladrão que invade uma torre onde há uma joia de grande valor, inclusive com poderes mágicos. É tida como uma torre impossível de ser roubada. E ele vai enfrentar ameaças nessa torre, né? Para quem joga RPG, isso aqui é uma típica aventura de explorar dungeon. A palavra dungeon ela acaba ganhando um significado mais amplo para quem joga RPG, né? Ela é masmorra, né? Ela é masmorra, mas ela pode ser também, sei lá, um labirinto, pode ser um castelo que a pessoa invade. Mas a questão é que, sei lá, a cada passo, a cada cômodo podem vir ameaças distintas. Na verdade, uma dungeon é um território relativamente fechado, no qual há ameaças e tesouros e recompensas. E é isso que o Conan vai lidar aqui. E as ameaças já começam no jardim. Inclusive, o Conan, ao tentar a invadir a torre, ele encontra um aliado. Uma coisa que acho que vale mencionar é que há uma cena da escalada da torre, essa cena aqui, né, esse quadrinho aqui, que ficou muito bacana, ficou assim, épico, mas acho que o senso de proporção aqui não ficou tão legal. Se a gente for olhar antes, eles do piso jogam o gancho lá em cima. Cara, com toda a força que se possa ter, na verdade a gente olha o tamanho da torre aqui, isso seria impossível. Faltou um pouquinho de senso de proporção aqui. Acho que o John Buscema quis dar uma ênfase na grandiosidade da empreitada, mas em relação
senso de proporção, eu acho que faltou, né? Num quadrinho estava se mostrando de uma maneira, já no outro aqui parece algo até muito maior, não tinha como um gancho jogado pela mão chegar a uma altura tal como mostrada aqui, né? Embora eu sei, né? Na verdade a gente está lidando com uma história épica, assim, mas é uma história épica que tem um quezinho, não vou dizer de realismo, né? Mas de contato, de uma verossimilhança que lembra, sei lá, um mundo real. Então, assim, o senso de proporção aqui não ficou tão legal, não. Embora a epicidade da cena está garantida, ficou bem bacana. Bom, essa é uma daquelas histórias, a Torre do Elefante, que servem para expandir o horizonte do personagem. É aquele tipo de história na qual o mundo e o universo mostram-se maiores do que o protagonista julgava até então. Também é uma história onde os abismos da crueldade humana são um pouco mostrados. Já a terceira história, publicada na Savage Sword, número 25, dezembro de 77, deixa eu conferir isso aqui, isso mesmo, dezembro de 77, que é As Joias de Gwalur, é a história desenhada pelo Dick Giordano, desenhada e arte finalizada, vale mencionar isso. E aqui nós voltamos, assim, temos o tema das ruínas e cidades ancestrais, né? Tema que inclusive pautou também a primeira história, né? Aquela conclusão de O Poço Macabro. A segunda é um pouquinho diferente. O Conan está numa cidade de ladrões e vai invadir uma casa. Não é uma cidade ancestral que fica num local desconhecido. Bom, o que nós temos aqui, né? Há uma deusa, né? Há uma deusa, na verdade, é uma mulher que teve seu corpo, sei lá, intocado por séculos, ela não se decompôs, e ela fica numa cidadela coberta por uma floresta que poucos acessam, inclusive só clérigos sabem o caminho. Conan, inclusive, vai fazer, na verdade, um caminho secreto, né? É possível chegar lá escalando uma montanha, é difícil escalar essa montanha. O Conan consegue porque ele é um cimério, escala desde pequeno, né? E há essa deusa e há também algumas joias, né? As joias que dão título à trama, né? As joias de Gwalur. Acontece, assim, né, que o Conan, ele está trabalhando como mercenário para o governante de uma cidade, e essa cidade, assim, uma inimizade do Conan, vamos colocar assim, chega ao governante dessa cidade e faz uma proposta quase que irrecusável. A proposta é que ele dê algumas dessas joias de Gwalur e essa inimizade do Conan, que é ligada a um outro governante, vai derrotar os inimigos dele para ele, né? Bom, essa é a situação. Os sacerdotes resolvem consultar a Deus, sei lá, há muito tempo que ninguém vai ao local, né? E, bom, Conan vê nessa situação, resolve se antecipar e roubar as joias para si. Isso é só o começo da história. A história vai envolver a manipulação da crença dos sacerdotes, a revelação do segredo da deusa adormecida, adversários bestiais. É uma aventura, assim, bem legal. Bem legal, deixa eu mostrar um pouco. Já a última história, a quarta, que é chamada de A Fronteira do Fim do Mundo, ela tem por título original Beyond of the Black River, ou seja, Além do Rio Negro. Deixa eu pegar aqui, eu estava mostrando os desenhos do Dick Giordano, deixa eu pegar essa história para mostrar. Os desenhos daqui voltam a ser do John Buscema. Deixa eu pegar, tá aqui, ó, A Fronteira do Fim do Mundo. Ela tem como título original essa Além do Rio Negro. Bom, aqui os desenhos do John Buscema e a arte final do Tony DeZuniga. Desenhos muito bons, olha só. E essa história aqui também foi publicada na Savage Sword 26, né? Só para constar, e ela também vai ter continuação. Aqui é só a primeira parte, a conclusão dela vai ser publicada na próxima edição. E como é dito na introdução, essa história foge um pouco da fórmula Conan. Não envolve cidades e busca de tesouros, cidades escondidas e busca de tesouros. Acho que nós podemos dizer que essa é uma história de cunho mais geopolítico. Ela versa sobre os conflitos entre povos existentes na Era Ebuliana. Aqui nós vamos ver o confronto entre a Quilônia e os Pictos, um
pedacinho desse confronto, né, um fragmento desse confronto. A Aquilônia, um grande império, ela possui um projeto expansionista. E os Pictos, que são tidos como bárbaros, eles resistem a essa expansão. O Conan é um mercenário a serviço da Aquilônia. E, embora ele não tenha escrúpulos em trabalhar para a Aquilônia e colocar sua espada a serviço desse projeto expansionista, ele não é ingênuo quanto à situação. Ele faz a leitura de que os Pictos estão até certos e eles se defendem de uma invasão. Nesse contexto, a história mostra a capacidade do Conan de ler a conjuntura, uma habilidade que vai ser muito necessária quando ele for rei. Diferente de parte considerável das últimas histórias, aqui o Conan não tem como parceira de aventura uma mulher que ele salva constantemente, mas um homem que ele também salva constantemente. É um jovem habilidoso, mas ainda ingênuo. É um personagem, deixa eu mostrar o personagem para vocês. É esse rapaz aqui. Habilidoso, mas ainda ingênuo, e que gera um contraste com o Conan. Ele acaba servindo para mostrar aqui o personagem mais uma vez, ele acaba servindo para mostrar o quanto o Conan é, sei lá, extraordinário, fora do comum. Bom, como eu disse, a história não termina aqui, tem continuação, e para fazer um balanço só, lendo toda, inclusive essa aqui eu já li ela por completo, porque ela saiu também, essa história, naquela Conan edição histórica número 1 da Mitos, que tem por subtítulo O Libertador, que mostra a conquista do trono, as histórias que levam à conquista do trono da Aquilônia pelo Conan. Mas eu prefiro, mesmo tendo lido o final, só comentar quando eu fizer a releitura dessa conclusão que vai sair no número 9, né, o próximo número dessa coleção aqui. Bom, todas as histórias dessa edição foram adaptações de contos de Robert Howard, e como eu disse, 3 delas têm desenhos do John Buscema, mostrei vários desenhos dele aqui. E quando eu terminei a leitura, eu me peguei pensando no seguinte, deixa eu mostrar aqui. Cara, eu fiquei pensando assim, no ritmo do John Buscema, sabe? Eu pensei, cara, que ritmo de produção o cara tinha. Que a qualidade é alta, eu creio que seja um consenso, né? Eu não vejo ninguém dizendo aí, pô, como o John Buscema desenhava mal, dava mole na Saga de Sword of Conan. Assim, que a qualidade é alta, acho que todos concordamos. A questão que eu fiquei pensando não é isso. É como era rápido. Como que o cara entregava tantas páginas, tantas e tantas páginas, sem, assim, de tão alta qualidade. Se a gente for olhar aqui, essa edição, essa revista aqui, ela tem mais ou menos, deixa eu pegar aqui umas 140 páginas. Poxa, 3/4 disso aqui são, basicamente 3/4, eu não contei, né, tô falando de cabeça, 3/4 disso aqui são do John Buscema, cara. Ele entregou essa quantidade aí, de 140, vamos lá, 140 dividido por 4, bom, 120 dá 35 páginas dessas assim por mês, né? Bom, 105 são dele. 105 são dele. Cara, é muita coisa, se a gente for pensar a qualidade que é colocada aqui. Bom, e ele entregou essas 105 páginas em 4 meses, assim. Eu realmente acho o ritmo bem grande, devia ser até desgastante pro cara. O cara entregava muito e, ao meu ver, em pouco tempo. Uma última coisa, como essa história tem mais um artigo do Lin Carter, As Crônicas da Espada, uma história informal da ficção Espada e Feitiçaria, e aqui é um ensaio, um artigo que fala sobre como Conan foi uma obra tardia de um escritor que morreu jovem, isso mesmo. Fala um pouco sobre a criação do Conan, dos impactos na revista e da morte do Robert Howard. Bom, eu gostei muito desse artigo aqui. É um artigo que é o tipo de extra que eu gosto muito. Só uma coisa que eu queria, assim, mais uma vez falar, é que falta página na coleção, né? Falta página na coleção. O número de páginas, perdão. Falta página, parece que não tem página. Falta o número de páginas na coleção. Acho que isso é uma coisa bem ruim. Inclusive, para os meus comentários aqui, isso dificulta um pouco. E sabe o que eu acho engraçado? Eu só fui perceber isso nesse número. Só as páginas que têm histórias não estão paginadas. Olha no final, no artigo. Tem aqui, ó, página 145. E a gente vai virando, ó, continua.
cara, realmente assim, é um detalhe que parece bobo, mas faz uma falta danada para quem quer comentar, às vezes quem quer voltar e rever alguma coisa. Assim, acredito que não vai mudar, mas essa questão de ter as páginas se tornaria ainda melhor uma coleção que já está muito boa, né? Que tem assim, que inclusive melhorou durante as suas publicações. Número 5 em diante, a coisa deu uma melhorada. Peguei aqui alguns deslizes de revisão, uns 3 ou 4 deslizes, mas assim, no geral, se teve outros, não foram coisas que quebraram a minha imersão. É isso que eu tinha para dizer, tá aí meu comentário. Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar o vídeo se gostou dele, não esquece do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você vai fazer uma compra tanto por esse link, isso ajuda demais o canal, é isso que permite a sustentabilidade inclusive desse quadro. Deixa eu lembrar mais o que? Bom, pedi para dar o joinha, pedi para compartilhar, lembrei do link. Se você está chegando por agora, se inscreve e seja bem-vindo. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.